beleza? Meu nome é Lucas e a gente vai estar aqui para poder ajudar vocês a fazer resolução de exercícios, tá? Esse é o terceiro bloco da parte de física, beleza? E terceiro bloco de movimento uniforme, beleza? Vamos lá, a primeira questão tem a listazinha na descrição do vídeo, tem a nossa lista. Aí a primeira questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma piscina completamente cheia de água, cuja forma é uma piscina hexagonal regular. É um prisma hexagonal regular. Admita que ABCD representa o vértice desse prisma, o volume da piscina é igual a 450 metros quadrados e AB sobre CD é igual a raiz de 3 sobre 10. Um atleta nada em linha reta do ponto A até o ponto médio da aresta CD, utilizando apenas glicose como fonte de energia para seus músculos. A velocidade média do atleta no percurso definido foi igual a 1 metro por segundo. O intervalo de tempo em segundos gasto nesse percurso equivale a cerca de... Então vamos lá. A gente colocou os dados aqui. O volume da piscina é 450 metros. A razão entre AB e CD, raiz de 3 sobre 10. A velocidade é 1 metro por segundo e ele quer saber o tempo, certo? Então vamos lá. Se ele quer saber o tempo que o cara nadou e ele deu a velocidade, a gente tem uma relação de velocidade média, né? Então velocidade média é ΔS sobre ΔT, certo? Então a gente tem que descobrir quem? O nosso ΔS. Como é que a gente descobre? Olha só, galera. Ele disse que ele saiu do ponto A, certo? E chegou na metade deste segmento CD. Então ele andou em linha reta daqui até aqui. A gente tem que descobrir essa distância. Essa distância é o nosso ΔS. Como é que a gente descobre isso? No exercício, ele disse que isso aqui era um prisma hexagonal regular. O que significa? Significa que um hexágono regular tem 6 triângulos equiláteros. Beleza? Essa é a primeira relação que nós temos. São 6 triângulos equiláteros. Beleza? E ele deu o quê? O volume dessa piscina. E o que é volume em um prisma? Volume é a base vezes a altura, certo? O volume é a base vezes a altura. Quem é a altura desse prisma aqui? É o segmento AB, certo? Então, AB, na verdade, é a altura. E quem é ao lado? Seria CD. Só que como ele é regular, este lado é igual a esse, este lado é igual a esse, este lado é igual a esse e esse. Ou seja, todos os lados são iguais. Daí que surge os 6 triângulos equiláteros, onde todos os lados são iguais. Beleza? Então tá. Então a primeira relação a gente tem, que a volume é a base vezes a altura. Então a gente tem que descobrir a base, certo? Ou seja, a área do nosso prisma. E como é que a gente calcula a área desse hexágono aqui? São 6 triângulos equiláteros. Então a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo regular. Certo? Então esse aqui, é a área do triângulo regular. Eu vou fazer o quê? Multiplicar por 6. Então a nossa base vai ser o quê? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Para que a gente está fazendo isso? Para descobrir o L, certo? Ele quer saber, olha só, ele saiu deste ponto e parou bem aqui, certo? Então, olha só, ele sai daqui, veio até aqui, beleza? Se isso aqui é um triângulo, é porque tá fora de... não está bem certinho, mas isso aqui,
Se isso aqui vale L, isso aqui também vale L. Daqui até aqui, ó. Se daqui até aqui vale L, daqui até aqui também vai valer L. Se isso aqui é L, até o ponto médio é o quê? L sobre 2. Certo? Aí olha só. Por que a gente está querendo achar isso aqui? Para achar este L. Para quê? Para fazer uma relação entre esse segmento e esse, para achar esse. Beleza? Então vamos lá. A gente tem a base do hexágono, certo? Quem é a nossa altura? A nossa altura é AB, né? Então, o nosso AB é a nossa altura, certo? Então, olha só. Aí, veja bem. Eu vou reescrever isso aqui, ó. Eu vou reescrever isso aqui para a nossa linguagem de L e de altura, certo? A gente sabe que AB é a altura. Então, esse AB aqui, ó, vai ser a nossa altura. Certo? E esse segmento CD vai ser o nosso L. Certo? Para que eu estou fazendo isso? Para na hora da gente jogar na fórmula do volume, ficar em função de quem? De L, porque a gente quer saber L, então vai ficar em função de L. Certo? Então, olha só, o que eu vou fazer? O volume é o que? A base é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. E quem é a altura? Olha aqui, ó. Razão de altura sobre lado é raiz de 3 sobre 10. Se eu pegar esse L e passar para cá, é a nossa altura, certo? Eu vou isolar a altura e esse L vai estar multiplicando. Então, a nossa altura vai valer quanto? L raiz de 3 sobre 10. Entenderam o que eu fiz? Peguei esse L aqui, ó, passei para cá multiplicando. Ficou só a nossa altura. Aí a gente substituiu aqui, ó, certo? Aí olha só, o volume então vai ser o quê? L ao quadrado com L vai dar L ao cubo. Então 6L ao cubo. 6L ao cubo, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz some. Então, vezes 3. 4 vezes 10 dá 40. Certo? Então, isso aqui vai valer quanto? 3 vezes 6, 18. 18 L ao cubo sobre 40. Isso aqui é o nosso volume. Certo? Se isso aqui é o nosso volume, ele deu o volume aqui, ó, 450. Então, isso aqui tudo vale 450. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar esse aqui, ó, e vou jogar aqui em cima, para continuar a linha de raciocínio. 18 L ao cubo sobre 40 tem que ser igual a 450. Certo? Vou passar esse 40 para cá multiplicando e esse 18 que está multiplicando passa para cá dividindo. L ao cubo é 450 vezes 40 dividido por 18. 18 é a mesma coisa que 6 vezes 3. Vou colocar 6 vezes 3. Certo? Aí olha só. L ao cubo, por que eu coloquei? Para poder simplificar aqui, ó.
6 é 2 vezes 3, certo? 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, tá certo o que eu fiz aqui, certo? Olha aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. 450 dividido por 9 é 50. Então, a gente pode simplificar esse aqui. E aqui vai ficar 50. Beleza? 50 dividido por 2 dá 25. Entenderam o que eu fiz? Então, olha aqui, ó. L ao cubo é 25 vezes 40. 25 vezes 40 é 1000. Então, a gente vai tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 1000. 1000 é 10 ao cubo. Beleza? Aí, olha só. Aqui é raiz cúbica e aqui é 10 ao cubo. O 3 corta com 3, pula fora o 10. Certo? Então, a gente achou, isso aqui tudo que a gente fez, foi para descobrir quem? O L. Certo? Eu vou apagar aqui para continuar o exercício. Então, a gente sabe que o nosso L vale 10. Certo? Aí, veja bem, se a gente já tem essa relação, que o 10... Apaga sem falar que depois eu vou cortar, entendeu? Não, amor. Sim, porque fica estranho no vídeo você apagar. Aí você continua falando aquela parte, entendeu? Porque fica estranho quando você está apagando. Fica estranho aqui. Porque não apaga de rápido, amor. Eu ia continuar a linha de raciocínio falando, amor. Isso. Por mais que eu não ia apagar, eu ia continuar falando. Calma, amor, você falou que eu podia falar como ficaria melhor. Eu tô falando, Amor dele? Ele vai vendo o espaço da câmera. Tá, não, de hoje lá. E aí? Tá, pode ir? Pode, tem 7 minutos ainda. Então vamos lá. Então a gente descobriu que o L vale 10. Certo? Aí a gente tem que fazer uma relação entre isso aqui, o 10, com essa distância. Olha isso aqui, pessoal. A gente tem um triângulo. Se vocês verem aqui, ó. É esse lado. É esse lado aqui. E essa distância que a gente tem que descobrir. Então aqui é L e L. Então aqui é 2L. Aqui a gente quer saber é X. E aqui é quanto? L sobre 2. Certo? Que relação a gente faz aqui? A gente faz a lei dos cossenos. Certo? Ah, mas eu não tenho um ângulo. Porque na lei dos cossenos a gente teria que ter esse ângulo aqui, certo? Para poder descobrir o lado oposto a ele. Só que a gente sabe que isso aqui é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem todos os seus ângulos iguais. Então, esse lado aqui, ó, esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, certo? A soma tem que ser 180, então necessariamente o ângulo tem que ser 60. Vezes 3 dá 180. Então esse ângulo aqui é 60, né? Então vamos lá. O L vale 10, certo? Então a gente vai fazer a lei dos cossenos aqui, ó. X ao quadrado é igual a quê? 2 vezes L é 20, certo? Então vai ser 20 ao quadrado, 400. 400 mais, maior aqui, ó. X ao quadrado é igual a 400 mais, aqui vai dar 10 sobre 2, dá 5. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 2 vezes 20 vezes 5 cosseno de θ. Certo? Então, x ao quadrado é o quê? Que é 425, beleza? Menos, aqui ó, dá 100.
certo? 20 vezes 5, 100. Vezes 2, 200. 200. Qual é o cosseno de 60? 1 sobre 2, né? X ao quadrado é igual a 425 menos, aqui é 200 por 2, dá 100. X ao quadrado é igual a 325. Certo? Então, x vai ser raiz de 325. Pessoal, essa questão aqui, provavelmente, eles tinham calculadora lá. Se não tivesse calculadora, como é que a gente faz? Eu sei que 20 ao quadrado é 400. Então, é um valor menor que 20. Certo? Aí ficaria entre 10, porque 10 ao quadrado é 100. Certo? Entre 10 e 20. Se você for fazendo na mão, você vai descobrir que é aproximadamente 18. Certo? Na calculadora está 18,1. Então o nosso x aqui, ó, é 18,1. Então a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade ele deu que é 1 metro. A distância é 18,1 e ele quer saber o ΔT. Passo o ΔT para cá. Quantos segundos ele demora? 18,1 segundos. Portanto, a letra D. Beleza? A próxima questão diz o seguinte. Em um feriado prolongado, uma família decide passar uns dias na praia a 200 km da capital. A mãe sai de casa às 14 horas e mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Às 14h45, o pai sai e mantém velocidade constante durante todo o trajeto. Sabendo que os dois chegam juntos na casa de praia, determinar quanto tempo após a partida do pai a distância entre os carros será de 30 km. Vamos lá. Galera, essa questão aqui, a gente tem que raciocinar, a gente tem que ter o seguinte raciocínio. A gente tem uma casa, certo? E aqui está a praia. Beleza? Daqui até aqui são 200 quilômetros. Beleza? A mãe sai primeiro. Se a mãe sai primeiro, eu vou dizer que o carro dela, ela sai às 14 horas. Quando chega 15 para as 3, ou seja, 14h45, ela andou, digamos, X. Certo? Ela andou X. Beleza? Aí quando dá 14h45, o pai começa a sair. Esse é o pai e essa é a mãe. O que ele quer saber? Ele quer saber quando a distância do pai está o quê? 30 quilômetros da mãe. Então a gente vai trabalhar aqui com o quê? Com velocidade relativa. Só que para descobrir essa velocidade relativa, a gente precisa descobrir a velocidade do pai, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que descobrir é a velocidade do pai. Como é que a gente descobre a velocidade do pai? A gente tem o espaço, que é 200 km, que ele anda de qualquer forma 200 km, certo? Só que a gente não tem o tempo. Então o que a gente pode fazer? Eu sei que uma demorou X. A mãe demorou X horas. Não sei quanto tempo. O pai, ele demorou menos tempo. Por quê? Porque se ele saiu às 14h45, significa que 45 minutos ele estava atrasado. Só que ele compensou na velocidade. Certo? Se ele compensou na velocidade,
Vocês concordam comigo que vai ser a hora da mãe menos os 45 minutos que ele ficou esperando em casa? Beleza? Então o pai vai ser o quê? X menos 45 minutos. Só que aqui está em horas, né? 45 minutos é 3/4 de hora. Certo? Então a gente tem que descobrir quem? O tempo que a mãe gastou para descobrir a velocidade do pai. Beleza? Então olha aqui, ó. Vamos lá. A velocidade da mãe é o ΔS sobre o delta T. Qual é a velocidade da mãe? 80, né? Qual é a distância? 200. O tempo, que é o que a gente quer saber. O tempo passa para cá multiplicando e o 80 passa para cá dividindo. 200 dividido por 80. Certo? Cortou. Então, o tempo que a mãe gastou foi o quê? Aqui dá para simplificar por 4. Se eu simplificar por 4, 20 dividido por 4 dá 5. E aqui dá 2. Logo, o tempo que ela gastou foi 2,5 horas. Beleza? Se o tempo que ela gastou foi 2,5 horas, quanto que o pai gastou? 2,5 menos os 45 minutos, que é 3/4, né? Aí isso aqui, pessoal, olha só. 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Certo? A quantidade de casas aqui é a quantidade de zeros no denominador. Então é 25 sobre 10. Menos 3/4. Certo? Então, a gente vai tirar o MMC aqui, ó. De 20 de 4 dá... De 10 e de 4, o MMC dá 20. 20 dividido por 10, 2. Vezes 25, 50. 20 dividido por 4, 5. Vezes 3, 15. Certo? Isso aqui vai dar... 50 menos 15 dá 35 sobre 20 horas. Então esse é o tempo que o pai percorreu. Vai ficar quebrado, então deixa assim, tá? Deixa assim por enquanto. Então a gente tem o tempo que o pai percorreu, a gente tem o espaço que ele percorreu, a gente falta descobrir a velocidade que ele vai percorrer durante o trajeto todo. Certo? Então como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade do pai vai ser os 200 dividido por 35 sobre 20. Certo? Aí isso aqui vai dar quanto? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? 200 vezes 20 dividido por 35. Certo? Aí aqui a gente vai ter que usar a calculadora. Provavelmente essa questão aí, o vestibular, a banca deve ter fornecido a calculadora. Aqui vai dar 2 vezes 2, 4, com 3 zeros, então dá 4.000. Dividido por 35. Certo? Tem que dar um pause, né? Não, pode continuar que eu vou fazer aqui. Vai lá. Pera aí, o que é que eu faço aqui, né? Calma aí. 4.000 dividido por 35. 4.000 dividido por 35. Ixi, 114,28. Aí você retorna. Pronto. Então vamos lá, ó. 4.000 dividido por 35 dá 114,28 aproximadamente. Certo? Então essa é a velocidade do pai. Beleza? Aí eu vou apagar aqui para continuar o raciocínio. Amor? É 114,28? Deixa eu te falar. Aqui, ó, rapidão, não apaga não. Rapidão.
Aqui você poderia ter deixado 5 sobre 2. Aqui, ó. Ficaria até mais fácil. Não, ia dar um mesmo. Então, mas ficaria mais fácil, porque não daria um número assim, o e-mail ser tão grande, não daria esse número aqui, já viraria simplificado. Ia ficar 7 sobre... Dividir tudo por 5, né? 7 sobre 4. Aí na hora de fazer a multiplicação ali... 7 sobre 4? 35 dividido por 5 é 7. 20 dividido por 5 dá 4. Dividido 7 sobre 4. Aí na hora daquela multiplicação final ali ia ficar menor, entendeu? Faz o seguinte. Vem pra cá. Tá. Bora lá. 114,28, vai. Então vamos lá. Então a velocidade do pai é 114,28 km por hora. Certo? A velocidade da mãe é quanto? É 80 km por hora. Beleza? Pessoal, olha aqui, ó. Quando o pai saiu, ele já estava a uma distância X da mãe. Que distância X é essa? Foi a distância que ela percorreu a 80 km por hora em 3/4 de hora, ou 45 minutos. Certo? Então, o que a gente precisa descobrir agora é essa distância para saber a velocidade, a distância em relação a eles, para poder depois jogar aqui, ó, os 30 km de diferença. Beleza? Então, olha só. Qual foi a distância da mãe? A velocidade da mãe é o quê? X sobre 3/4 de hora, que é 45 minutos. Certo? E a velocidade da mãe é quanto? 80. X sobre 3/4 de hora. Esse cara, olha aqui, ó. Não confunda esse aqui, pessoal. O que está dividindo X é 3/4. Então, quem vai passar multiplicando é 3/4, tá? Não é 4 sobre 3, não. O que está dividindo é isso aqui tudo. Então, isso aqui tudo passa para cá multiplicando. Beleza? Então, vai ser o quê? 80 vezes 3/4 é igual ao nosso X. Corta isso aqui com isso aqui, fica 20. X é igual a 60 km. Então, a distância entre o pai e a mãe é de 60 km. Beleza? Se é de 60 km a distância entre o pai e a mãe, ele quer saber quanto que o pai e a mãe tiverem uma distância de 30. Se ele quer saber quando eles estiverem a essa distância, quanto que o pai tem que percorrer em relação à mãe para ter essa distância de 30? 30. Entendeu? Entendeu a ideia? Se ele precisa ter essa relação, e aqui era 60, 60 menos 30 é 30. Beleza? Então a velocidade relativa vai ter que ser o quê? Os 30 quilômetros pelo um ΔT, que é o que ele quer saber. Está perguntando o tempo que ele vai ficar essa distância. E que velocidade relativa é essa? O pai está andando, tentando alcançar a mãe. Se o pai está tentando alcançar a mãe, essas velocidades estão se atrapalhando. Certo? Porque a mãe não está deixando, está indo no mesmo sentido. Então vai ser a velocidade do pai menos a velocidade da mãe. 30 sobre ΔT. Então olha só. Qual a velocidade do pai? 114,28. 114,28. Certo? Qual a velocidade da mãe? 80. É igual a 30 sobre ΔT. Certo? 114 por 80 dá 34. 34,28 é igual a 30 sobre ΔT. Lembrando, pessoal, que isso aqui está em horas. A resposta está em minutos. Está em minutos, beleza? Esse ΔT está aqui. Beleza? Esse ΔT está dividindo, passa para cá multiplicando. E esse cara que está multiplicando passa para cá dividindo. Certo? Olha aqui. ΔT é igual a quê? 30
dividido por 34,28. Isso aqui está em horas, certo? Isso aqui está em horas. Para transformar para minuto, o que a gente faz? Multiplica por 60, certo? De horas para minutos, são 60 minutos, certo? Então, eu tenho uma quantidade de horas aqui, eu quero saber em minutos, é só multiplicar. Então, o nosso ΔT vai ser o quê? 30 sobre 34,28 vezes 60, para a resposta cair em minutos. Essa multiplicação e essa divisão vai dar um resultado de quê? 52,6 aproximadamente minutos. Então, pessoal, essa é a nossa resposta. Ele demorou quase 1 hora para tiver uma diferença de 30 km entre o pai e a mãe. Beleza? Portanto, é a letra A. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Galera, eu vou dividir esse problema em 3 situações. Beleza? Na situação 1, situação 2, situação 3. 1, 2, 3. Certo? Na situação 1, ele demora 10 horas para subir o rio. Por quê? Por que ele demora? Porque o rio está descendo. Então ele tem uma velocidade, o rio. Certo? Uma velocidade, vou colocar de R aqui, VR. Só que ele está subindo. Aqui é o barco. Na situação 2, ele demora o quê? 4 horas. Por quê? Porque ele está descendo junto com o rio. Certo? E a situação 3, ele quer saber quanto tempo ele vai levar para descer o rio com os motores desligados. O que isso significa? Ele vai descer com que velocidade? A do rio. Certo? Se os motores estão desligados, é o rio que está arrastando. Então aqui só tem a velocidade do rio. Então ele quer saber, na verdade, quem? A velocidade do... Na verdade ele quer saber o tempo, né? Mas para achar o tempo a gente tem que descobrir a velocidade do rio. Certo? Então na situação 1, onde ele demora 10 horas, o que vai acontecer? A velocidade relativa vai ser o quê? E se ele está subindo, a velocidade do barco está ganhando a velocidade do rio. Então é negativo. Velocidade do barco menos a velocidade do rio. Certo? E na situação 2? Na situação 2, a velocidade relativa é o quê? Velocidade relativa é a velocidade do barco mais a velocidade do rio, porque eles estão se ajudando, né? Então vai ser positivo. Velocidade do barco mais a velocidade do rio. Certo? Ele demorou quanto tempo? 10 horas em um, 4 horas em um outro, para percorrer o quê? Um mesmo trecho, que eu vou chamar de D. Certo? Então, velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. Então, é D sobre... Neste caso, ele demorou 10 horas. É igual a quê? VB menos VR. Tranquilo? E nessa situação, ele vai andar o mesmo percurso, só que em 4 horas. Então, D sobre 4 é igual a VB mais VR. Tenta raciocinar o porquê do positivo e o porquê do negativo nas questões de velocidade relativa. Certo? O que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber, em outras palavras, o R, né? A velocidade do rio. Se ele quer saber a velocidade do rio, a gente tem duas equações com mesmas incógnitas. D, VB, VR. D, VB, VR. Não compensa eu isolar o VR, porque se ele quer saber o VR, eu não posso isolá-lo. Eu tenho que isolar o VB para o VR continuar na equação. Certo? Então eu vou isolar quem? O VB. Então olha só. D sobre 10
esse R está negativo, passa para cá positivo. Mais VR é igual a VB. Certo? Mesma coisa aqui, ó. D sobre 4 está positivo, passa para cá negativo. Menos VR é igual a VB. VB de um lado e VB de outro, vou igualar as equações. D sobre 10 é mais VR é igual ao quê? D sobre 4 menos VR. Certo? Vou passar esse VR para cá para ficar positivo e esse 10 sobre 4 para cá negativo. Então vai ficar VR com VR, 2VR. 2VR é igual a D sobre 4. Passou para cá, ele estava positivo, passa para cá, negativo. Menos D sobre 10. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer esse MMC aqui, certo? Eu vou jogar esse MMC aqui, ó. 2VR é igual. O MMC de 4 e 10 é 20. 20 dividido por 4, 5 vezes D, 5D. 5D. Menos, o que é menos? 20 dividido por 10, 2. Vezes D, 2D. Isso aqui vai dar 3D sobre 20. Certo? Então, a velocidade do rio, 2VR, é igual a 3D sobre 20. Esse 2 passa para cá multiplicando, ou dividindo, então vai ficar o quê? VR é 3D sobre 40. Certo? E o que é a velocidade do rio? Não é a distância sobre o tempo? Se é a distância sobre o tempo, vai ser o quê? D sobre ΔT é igual ao quê? 3D sobre 40. Tranquilo? Corta esse D com esse D. ΔT está no negativo. Olha aqui, a gente não quer saber isso aqui? Então vai ficar 1 sobre ΔT é igual a 3 sobre 40. A gente não quer saber o ΔT? É só inverter. Então o nosso ΔT, vou pegar isso aqui, ó. Segue o raciocínio aqui, tá bom? Essa equação eu vou jogar bem aqui, só para não perder a linha de raciocínio. ΔT é igual a 40 sobre 3 o quê? Horas. Só que não tem essa resposta, né? Então a gente tem que arrumar essa resposta aqui. 40 sobre 3 dá 13,33 aproximadamente horas. Isso significa que são 13 horas. Ó o vírgulazinho aqui, tá vendo? São 13 horas mais 0,33 horas. Certo? 13 horas mais 0,33, 13,33. Então, ele vai gastar 13 horas e o quê? 0,33 horas, só que ele deixou em minutos isso aqui. Transformar horas para minutos, a gente multiplica por 60. Multiplicar isso aqui por 60 vai dar aproximadamente 19, ou 13 horas e 20 minutos. Portanto, a letra B de bola. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo dos exercícios mais difíceis aí de movimento uniforme. Tá? Se você gostou, dá um like, se inscreva, compartilha, tá? Que você vai estar ajudando a gente. Curta a nossa página no Facebook. Nós temos o Instagram, tá? O próximo conteúdo vai ser movimento uniformemente variável. Eu vou deixar na descrição a lista dos próximos exercícios que vamos tratar aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente faça algum exercício, deixe no comentário que a gente pode estar fazendo um outro vídeo aí com relação a movimento uniforme. Beleza? Valeu!